e de cada irmão que está aqui, que receba, Pai, a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos. É uma bênção estar aqui nessa noite, né? Nós já louvamos, agora vamos ouvir a palavra. E a gente está numa série de mensagens, né? Céus abertos, desfrutando da vida no reino de Deus. E hoje a mensagem é sobre o governo no reino de Deus. A mensagem é sobre o governo no reino de Deus. E eu tenho certeza que se você abrir seu coração, essa mensagem vai falar muito com você nessa noite. Mas antes disso, eu gostaria de te convidar a abrir comigo em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Vai passar ali para vocês. Lucas capítulo 17, versículo 20 está assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. Olha só como que Jesus respondeu sobre o reino de Deus. Ele falou assim: o reino de Deus não vem de modo visível, como vocês podem ver ali. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Então, o reino de Deus não vem de modo visível. E outra coisa, o reino de Deus está entre vocês. Você crê nisso? O reino de Deus está entre nós? Irmãos, hoje falando um pouco sobre reino. Você crê que em Cristo Jesus, nós, eu e você, pertencemos a um reino? Você crê nisso? Você pode falar isso? Eu creio que eu pertenço a um reino. E esse reino é um reino de nobreza, de realeza espiritual. Mas talvez você já fale assim: nossa, mas realeza, nobreza, eu nunca ouvi falar sobre isso no reino. E a gente sabe que esse reino, que é o reino de Deus, ele tem princípios, né? Ele tem os valores e tem comportamentos que precisam estar de acordo com esse reino. Então, quem é do reino sabe se comportar como quem é do reino. E nesse reino de realeza espiritual, o que a gente pode constar? Que existe então um reino espiritual. Acho que vai passar ali João, capítulo 18. Versículo 36. Existe um reino espiritual. Ele falou assim, Jesus falou assim, que o reino dele, o reino de Jesus não é deste mundo. Se fosse, os servos dele lutariam para impedir que os judeus prendessem ele. Mas isso aconteceu? Não, Jesus foi morto, né? Ele cumpriu o propósito e depois ressuscitou. Mas agora o meu reino não é daqui. E o mais interessante é que todo esse tempo que Jesus esteve aqui na terra, ele tentava trazer essa mentalidade para os discípulos e para as pessoas que ele pregava, de que esse reino não era um reino físico, mas era um reino espiritual, um reino de esperança, um reino de vida eterna. E muitas vezes as pessoas não compreendiam o que era esse reino. E ele falou um pouco sobre isso. Ele falou que esse reino não era como eles pensavam. Esse reino não se via de modo visível. E esse reino não era daqui. Ele não estava tentando estabelecer um reino físico, mas ele veio para trazer uma mentalidade, um reino espiritual, no qual eu e você podemos pertencer a esse reino. Eu e você podemos fazer parte dessa realeza espiritual. E eu sei que muitas vezes a gente tem um conceito um pouco distorcido sobre reino, realeza, nobreza aqui da terra. Mas eu queria te falar um pouco hoje sobre quais que são esses princípios, esses valores do reino de Deus, que é um reino diferente do reino aqui da terra. São conceitos diferentes, é uma vida diferente e não é algo físico.
mas é algo espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, fala que nós somos sacerdotes. Ele vai passar ali. Por quê, irmãos? Se existe um reino espiritual, quem que é o povo desse reino? Eu e você. Se existe um reino espiritual, eu e você somos o povo desse reino. O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Então nós somos sacerdotes, nós somos constituintes desse reino. E esse reino, nós somos participantes dele, nós somos o povo do reino. Então o primeiro princípio é que existe um reino espiritual. Segundo, nós somos o povo desse reino. E terceiro, Lucas capítulo 12, versículo 31. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas lhes seriam acrescentadas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes seriam acrescentadas. O que comer, o que beber, as coisas básicas que você precisa, Deus já sabe. Ele lhe acrescentaria isso. Mas ele falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, você tem que crer que existe um reino espiritual. Segundo, nós somos o povo do reino. E terceiro, nós precisamos priorizar o reino. Isso é só uma introdução que já vem sido falado aqui. Então, se há um reino, se você entendeu que há um reino, você também entende que há um governo. Se existe um reino, há alguém que está governando. Mas quem é esse que está governando? Isaías, capítulo 9, versículo 6, fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Você sabe me falar de quem que é o governo? De Jesus. Existe um reino e existe um governo, e esse governo está sobre os ombros desse menino que nasceu, o Salvador, que é Jesus. Então o governo está nas mãos de Jesus. Existe um reino espiritual, nós fazemos parte desse reino, nós somos instituídos como sacerdotes, nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos em Jesus. E também precisamos priorizar esse reino, como a gente viu, colocar em primeiro lugar. E esse reino está nas mãos de alguém, e esse alguém é Jesus. Então Deus se manifesta através do Filho. O governo está nas mãos dele. Através dessa introdução que eu dei aqui sobre o que significa o reino de Deus, eu queria começar trabalhando alguns pontos aqui com você. Então a primeira coisa que você precisa crer sobre o governo no reino de Deus é que há um rei eterno. Eu falei aqui agora há pouco que o governo está sobre ele. O governo está nas suas mãos, está sobre os seus ombros. E esse alguém é Jesus. Então você precisa crer que há um rei eterno. Se existe um reino, existe um povo e também existe um rei. E esse rei não é igual aos reis da terra que perecem, mas esse rei é eterno. E ele reina sobre as nações. Salmo de número 47, versículo 8, diz assim: Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono. Então quem reina sobre as nações? O único, que é Deus. Só Ele reina sobre as nações. Mas para você pertencer a esse reino, como eu disse, para você fazer parte, para você ser povo desse reino, você precisa crer que há um rei. Muitas pessoas estão vivendo aí, mas não sabem que existe um reino espiritual. Não creem que o
governo está sobre as mãos de Jesus e estão perdendo a oportunidade de pertencer a esse reino. Porque para poder pertencer a esse reino, você não precisa conquistar nada, você não precisa merecer, mas você precisa primeiro entender que o reino de Deus é como se fosse um reino invertido. Para você pertencer, para você fazer parte, você precisa crer. Você não precisa fazer um voto. Eu vou fazer um voto e vou fazer tantas coisas para poder conseguir merecer fazer parte desse reino, para poder conseguir me tornar filho, para poder conseguir me tornar alguém no reino de Deus. Não é assim que funciona. No reino de Deus, para você pertencer, você precisa crer que existe um reino espiritual, que nós podemos ser o povo de Deus, que nós precisamos priorizar esse reino e que o governo está sob as mãos de Jesus. Você já percebeu, eu não sei se você sabe como funciona, eu gosto muito de ver filme antigo que fala sobre como que funcionava, né? Aquela questão de hierarquia, né? Como que funcionava aqueles reinos. Já viu aqueles filmes antigos, aqueles filmes medievais? Naqueles filmes, se você observar bem, a sua posição no reino, né? A sua grandeza de importância, ela definia a proximidade que você tinha do rei. Por exemplo, se você era um duque, se você era um barão, a posição que você estava definia a proximidade que você tinha do rei. E isso era a grandeza de importância que tinha, né, nesse reino que eles tinham aqui na terra. Mas o interessante é que nesse reino você precisa conquistar, você precisa chegar lá, né? Você precisa muitas vezes, às vezes, fazer parte daquela família para passar pela descendência e você ocupar aquele cargo, ou você precisava conquistar de alguma forma. Mas no reino de Deus, aqueles que creem recebem o direito de se tornar filhos do Pai, filhos e filhas do Pai, e também princesas e príncipes do rei. Será que você entende isso? Às vezes é muito complicado a gente entender, até a gente mudar a nossa mentalidade e entender que a gente é filho amado, que a gente é filha, que a gente é da realeza, que a gente participa dessa realeza espiritual e que a gente é princesa e príncipe do rei. A gente acaba vivendo como escravo, a gente acaba vivendo como órfão, e esse que é o problema. Quando a gente não entende como que funciona o reino de Deus, quando a gente não participa desse reino, quando a gente não entende esse reino, a gente acaba vivendo como órfão, porque a gente acha que a gente não pode ser filho e que a gente também não tem valor nenhum. Mas em Jesus, quando você crê, você é príncipe e é princesa do Senhor. Você participa da realeza espiritual e você tem um valor nesse reino. E não é porque um é maior do que o outro, na verdade é o contrário. Aquele que quer ser maior, precisa ser o menor. Aquele que quer estar lá em cima, na verdade precisa estar lá embaixo. E é por isso que o reino de Deus é um reino invertido. Não é como você vê aqui no mundo. Talvez lá no mundo você fale assim, lá no mundo eu não sou valorizado, lá no mundo eu não tenho valor. Mas no reino de Deus, você pode se sentir amado e amada por Ele. Mas eu sei que muitas vezes a gente tem essa mentalidade de órfão, a gente não aceita que a gente é órfão, né? A gente fala assim, eu não sou órfão, eu sei que eu sou filho e eu não tenho nada disso. Mas quando você volta para você mesmo, para os seus comportamentos, para a sua mentalidade, para os seus sentimentos, para as suas emoções, você vai ver que nós éramos órfãos, mas em Jesus nós nos tornamos filhos, príncipes e princesas do Senhor. O segundo ponto é: creia que existe um reino espiritual. Creia que existe um reino espiritual. Tem gente que acha que não existe mais nada, né? Só isso daqui, morreu, acabou, não existe nada, né? Não existe nada aqui, nem além daqui. Mas a gente sabe que Jesus nos ensinou, e Ele quis trazer essa mentalidade para aquelas pessoas naquela época de que existia um reino que não era físico, um reino que não se tocava, um reino que não era visível, mas que era um reino espiritual. Em Colossenses capítulo 1,
versículo 13 ao 14 está assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para um reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber também o perdão dos pecados. Então olha só que interessante, ele nos resgatou do domínio das trevas. Então agora a gente está sob o domínio do Rei, Jesus, sob o governo dele. Mas antes a gente estava sob o domínio das trevas. E sob esse domínio das trevas, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é Jesus, aquele que governa, em quem temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Então em Jesus nós fomos resgatados do domínio das trevas e nos tornamos filhos. Olha só que legal, filho amado. A gente está aprendendo muito sobre isso. Mas eu sei que às vezes até isso entrar aqui, e aqui também é um pouco difícil, né? Porque quando a gente é filho, a gente tem comportamento de filho, mentalidade de filho e pensamento de filho. Então, ele nos resgatou desse domínio e nos transportou para esse reino espiritual. Mas para você fazer parte desse reino, você precisa primeiro crer que ele existe. Creia que existe um reino espiritual. João capítulo 18, versículo 36. Não precisa abrir, provavelmente ele vai passar ali. Jesus, ele não estava preocupado, como eu falei, em estabelecer esse reino físico. Porque os discípulos dele muitas vezes indagavam ele, né? Mas não entendiam muito bem que reino que era esse, que ele veio para derrotar os opressores de Israel, e era aquele negócio todo. Mas Jesus estava trazendo algo muito mais poderoso para a vida deles e para a nossa vida. Esse reino espiritual que ele veio estabelecer. E sabe por que esse reino é muito mais poderoso? Porque ele é um reino que não se corrompe e que não acaba. Ele é um reino eterno. Mas um reino que não é daqui, do mundo físico, esse reino que é espiritual, ele não é físico, ele não se corrompe e ele não acaba, ele é eterno. E é por isso que você precisa crer nesse reino espiritual. Porque se você não crer também, onde será que está a sua esperança? Será que você está colocando a sua esperança nas coisas aqui que vão acabar? Por isso que Jesus não trouxe a esperança de um reino físico, porque reinos físicos acabam. Se a nossa esperança estiver aqui, a gente vai se frustrar. Mas Jesus trouxe algo para mim, para você, que não iria se corromper e que não iria acabar, mas que é eterno, que é a esperança de um reino espiritual para mim e para você. E a gente pode pertencer a esse reino se a gente crê que ele existe e se a gente crê que o domínio desse reino está sob as mãos de Jesus. E a gente sabe por que ele está sob as mãos de Jesus. A gente está aí na Semana Santa, né? A gente vai passar aí pela Sexta-feira da Paixão, como dizem, e também a Páscoa. E Jesus está com o domínio nas mãos dele, porque ele venceu a morte e ele ressuscitou no terceiro dia. Então, terceiro ponto. Além de crer que existe um reino espiritual, você também precisa desejar fazer parte desse reino. Porque não adianta você só falar, eu acredito que existe. Mas você precisa querer fazer parte desse reino. Um reino de esperança, um reino que não se corrompe, um reino que não acaba e um reino que é eterno. Salmo de número 34, versículo 8. Salmo de número 34, versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Então, o Senhor é bom e feliz é aquele que se refugia nele. Feliz é aquele que tem refúgio nesse reino. Feliz é aquele que pertence a esse reino. Feliz é aquele que está submisso sob o governo de Jesus. Por quê? Porque o Senhor é bom. Nesse reino, como eu falei agora há pouco, você tem cidadania. E o que é ter cidadania? Você não é mais órfão. Agora você pode falar, eu pertenço a essa família. Eu pertenço a essa família de Deus.
Agora eu tenho filiação, eu pertenço a essa família, eu não sou mais órfão. Nessa família eu tenho proteção. Nessa família eu tenho cuidado. Nessa família eu tenho refúgio. Nesse reino em que você está sob o domínio e sob o governo de Jesus, você encontra paz, você encontra refúgio, você encontra proteção, coisa que você não tinha lá fora. Mas para isso, você precisa confiar e se submeter ao senhorio de Jesus. Muitas vezes a gente fala que eu creio que existe esse reino espiritual, eu quero fazer parte, mas a gente não se submete ao senhorio de Jesus. O que é se submeter ao senhorio de Jesus? É você falar, o domínio dele está sobre a minha vida. A mão poderosa dele está sobre a sua vida. E a partir de agora já não é mais eu que estou sobre o controle da minha vida, mas é ele que está no controle da minha vida. Porque é ele que domina nesse reino. É ele que governa nesse reino espiritual. Quarto ponto. Creia que haverá um juízo neste reino. Você precisa crer que nesse reino também haverá juízo. Salmo de número 79, versículo 6, está assim: derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Olha só que forte. A ira do Senhor está sobre as nações que não reconhecem e que não invocam o nome dele. Mas isso, irmãos, não está aqui, não é para te gerar medo, não. Na verdade, é para que você viva uma vida temente ao Senhor. Para que você viva em santidade nesse reino. Porque se a gente entende que existe um reino, e esse reino está sob o domínio de Jesus, é como eu falei agora há pouco. Nesse reino a gente tem valores que a gente precisa viver de acordo com ele. A gente precisa se comportar como pertencentes a esse reino, como filhos amados, como príncipes e princesas do Senhor. A gente precisa viver em santidade. Porque imagina só, às vezes eu fico pensando, e se Jesus me levar agora, como que eu estou vivendo nesse reino? Será que eu estou vivendo realmente como filha do rei? Será que eu estou vivendo realmente essa cidadania que ele me deu? Será que eu estou vivendo em temor? Será que eu estou vivendo em santidade nesse reino? Ou será que agora eu pertenço a esse reino e eu não preciso de mais nada? Agora eu pertenço a esse reino, eu creio que existe um reino, mas eu não preciso me adequar aos valores e ao comportamento desse reino, à visão desse reino de Jesus para nós. Imagina se você morre hoje. Será que você estava vivendo esse reino aqui para poder encontrar com ele lá? Será que você estava vivendo de acordo com esse reino que ele trouxe para nós? Que não é um reino físico, mas é um reino de esperança, é um reino de alegria, é um reino de paz e justiça para a sua vida. Às vezes é bom a gente parar para refletir, irmãos. Porque se Jesus ele não trouxe um reino físico e sim um reino espiritual, porque ele sabia que a nossa vida é assim, ó, é no instalar de dedos. É por isso que ele não trouxe um reino físico. Porque no instalar de dedos, eu estou aqui e eu já não estou mais. Então a esperança que eu preciso não é em um reino físico, não são em pessoas, não são em coisas físicas, mas é um reino espiritual. É sob o governo de Jesus que você precisa ter esperança. Mas eu queria te perguntar alguma coisa aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. Você crê e você aceita esse governo sobre a sua vida? Mas você não pode aceitar da boca para fora. Será que você crê e aceita esse governo sobre a sua vida, o governo de Jesus? E se você aceita e crê no governo do reino sobre a sua vida, eu vou te trazer alguns pontos então que você precisa assumir e se responsabilizar nessa noite. Se você crê, só se você crê e aceita o governo de Jesus sobre a sua vida, você precisa assumir e tomar algumas decisões nessa noite. A primeira coisa é: assuma valores reais para o seu comportamento. Eu não falei que a gente vive então uma realeza espiritual?
A realeza espiritual é diferente daqueles que estão mendigando, daqueles que estão passando necessidade, daqueles que estão de fora do reino. Mas nós que fazemos parte desse reino, que pertencemos a esse reino, nós precisamos assumir valores do reino espiritual na nossa vida. Ou seja, a gente precisa mudar nosso comportamento. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então ele falou aqui, tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, que é o nosso tema desse ano, digno de louvor, pensem nessas coisas. Será que você tem pensado nisso? Ou o seu pensamento está aqui, nas coisas desse reino aqui? Será que o seu pensamento está nas coisas desse reino espiritual? Ou será que a sua mente está ligada aqui, nesse reino terreno? E o problema é que eu disse, esse reino vai passar. E se você ficar ligado aqui, você vai passar junto com ele. Mas, nós que pertencemos a esse reino, precisamos também mudar a nossa mentalidade e o nosso comportamento. E isso, irmãos, para colocar na prática aqui para você. A gente que roubava não rouba mais. A gente que ia lá, pegava um negocinho lá, às vezes coisas simples. Pegava, botava para dentro do bolso, coisas simples. 50 centavos, 10 centavos, esquecia de devolver a pessoa. Ou pegava alguma coisa emprestada e não devolvia. A gente já não faz mais. Aquela mentira que a gente gostava de omitir as coisas, né? E também estava mentindo. A gente omitia ou a gente mentia. A pessoa ligava para você e você falava assim, fala que eu não estou aqui não, porque você não queria falar naquela hora. Fala que você não fazia isso. Ou às vezes até faz ainda. Mas hoje Deus está mudando a sua mentalidade e você está mudando o seu comportamento, porque você entende que os valores desse reino espiritual é diferente. E a gente começa a mudar de dentro para fora, de acordo com os valores do reino. A falta de honra também é um valor desse mundo. Desonra é um valor desse mundo. Mas no reino de Deus, a gente precisa aprender a honrar. E a pastora também estava dando isso ali na TMA, né? A respeito de honra. Murmuração. Aqui nesse mundo a gente está acostumado a murmurar, a reclamar, a ter ingratidão, a não ser grato. Insatisfação. A gente fez o curso sobre satisfação, sobre ser satisfeito em Deus. Quando a gente também está com a mente ligada aqui, a gente também se torna insatisfeito em Deus, porque a gente começa a pensar nas coisas daqui, e a gente traz isso para o nosso coração, e a gente começa a ficar insatisfeito em Deus. Mas nada disso combina com esse reino espiritual. E são só alguns exemplos para você poder pensar. Será que eu estou vivendo de acordo com os valores do reino espiritual, do reino de Deus? Ou será que eu ainda estou um pouco ligado aqui, nesse reino físico, nesse reino que vai passar? Outra coisa, se você aceita esse reino, se você crê nesse reino, você precisa escolher atitudes reais para os seus relacionamentos. Ou seja, se comportar como da realeza. Então eu falei que se você mentia, agora você não mente mais. Se você enganava, agora você não engana mais. Se você desonrava, agora você presta honra para quem está do seu lado. Se você falava, eu não quero fazer nada, agora você serve lá dentro da sua casa. Agora você serve o seu próximo. Então é uma mentalidade de um reino invertido. E eu sei que às vezes é muito difícil. A gente crê que existe, a gente fala, eu sei que existe. Mas a gente não muda a chave aqui dentro. A gente não muda a mentalidade. Mas, para a gente poder pertencer a esse reino espiritual, a gente precisa se comportar como da realeza. Mateus capítulo 6, versículo 14. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará.
Então você está vendo que é tudo ao contrário? No reino espiritual, eu preciso perdoar aquele que me ofendeu, mesmo que ele não peça perdão para mim. Por quê? Eu preciso ter uma atitude de realeza nos meus relacionamentos, com as pessoas da minha casa, com as pessoas do meu trabalho, porque não importa como a outra pessoa me trata, mas importa quem eu sou nesse reino espiritual. E quem você é? Você é filho, filha amada, você é príncipe e princesa do Senhor. Será que você se comporta dessa forma nos seus relacionamentos? Será que as pessoas te enxergam dessa forma? Ou será que elas te enxergam como órfão? E isso é claro, irmãos, a gente consegue ver isso claramente. Só no comportamento de uma pessoa, no jeito de falar, na forma como ela vive. Se ela se comporta como filho ou se ela se comporta como órfão. Se ela entende que ela é príncipe e princesa do Senhor, porque ela entende o seu valor, ela entende que ela pertence a um reino, e ela entende que esse reino está sobre o governo, o domínio de Jesus. E nesse reino você tem paz, esse reino é de justiça, esse reino é de alegria, nesse reino você está seguro, nesse rei você pode confiar. Então, outra coisa, você também forma a palavra real para os seus compromissos. Acho que ele está passando ali também. Você torna ou forma a palavra real para os seus compromissos. Esse real aqui está falando de realeza, porque é um reino espiritual. Então, Mateus capítulo 5, versículo 37 diz assim: seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, sim é sim e não é não. Eu preciso me comportar como da realeza nos meus compromissos, nos meus relacionamentos, na minha palavra, a forma como eu vou me relacionar com o outro, a forma como eu vou me comportar com o outro. Então, tudo isso faz parte dos valores desse reino. Mas nós que estamos vivendo aqui, esse reino aqui, esse mundo aqui é do maligno. Mas o nosso comportamento precisa ser do reino, do céu. Sabe por quê? Porque é uma preparação. É uma preparação para o que você vai viver lá. Porque nós somos do céu. Você está aqui, mas você não é daqui. É por isso que a gente crê que existe um reino espiritual. É por isso que a gente crê que há um rei e o governo está sobre a mão dele. Então você precisa estar preparado. O que você está vivendo aqui é uma preparação. Se aqui você não se comporta como um pertencente, um filho desse reino, como que vai ser lá? Como que você vai se preparar para quando Jesus vier? Como você vai se preparar para esse reino eterno que Ele está estabelecendo? Então, viva de acordo com os valores do reino. Seja o que você vai fazer aí no seu dia a dia, seja o que você está vivendo aí na sua vida, seja o que você fizer, seja o que você tiver que fazer. Lembre-se que você pertence a um reino eterno e não a um reino terreno. E esse reino vai passar, mas o reino de Deus, ele é eterno. O reino dos céus que está com o governo nas mãos de Jesus. Uma frase aqui, eu acho que do pastor Carlito Paes. Não sei se vai passar ali. Sustente a palavra e a palavra sustentará você. Sustente a palavra e a palavra sustentará você. Resumindo, viva a palavra. Viva os valores desse reino. Viva o que Jesus traz para a sua vida. Não só falar, eu acredito que existe um reino, eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou príncipe, princesa, a pastora já falou isso aqui várias vezes, mas quando chega lá fora você se comporta diferente. Então isso não é só uma palavra, irmãos, para entrar no ouvido e sair no outro, mas é para mudar o seu comportamento, para mudar a sua vida, para mudar a forma como você vive e como você se relaciona com as pessoas, a forma como você se comporta. Outra coisa, se baseie na justiça real para tomar decisões. Se baseie na justiça real para tomar decisões.
A gente leu que Mateus capítulo 6, versículo 33 fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus. E muitas vezes a nossa justiça não é a justiça de Deus. É por isso que a gente precisa nos basear e buscar as coisas do reino, a justiça do reino. Muitas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer que aconteça no nosso tempo, mas o tempo de Deus é diferente, a forma às vezes como Deus vai fazer é diferente. Então você precisa se basear na justiça do reino de Deus para tudo que você fizer, nos seus relacionamentos, nos seus compromissos e também para tomar as suas decisões. Será que você tem tomado as suas decisões baseado na sua identidade real? Será que você tem tomado as suas decisões crendo que você faz parte de uma realeza espiritual? Será que você toma as suas decisões crendo que você faz parte desse reino espiritual? Ou será que você toma as suas decisões pensando que você, só nisso daqui que encosta? Isso daqui começa hoje e acaba amanhã. É no estalo, como eu falei. Será que você toma as suas decisões baseado nisso? Só nisso aqui que você está vendo? É uma coisa que começa hoje e acaba amanhã? É uma coisa que hoje está garantido para você, amanhã já não está mais? Essa que é a questão. Então, se baseie na justiça do reino para tomar as suas decisões. Porque se a gente é desse reino e estamos sobre o reino, e Jesus também governa com o cetro de justiça, e esse é o cetro do reino dele, com o qual ele governa. Então, como eu falei, é um reino de justiça, de paz, de alegria, e um reino no qual você tem refúgio nele, você encontra refúgio nele. Não é uma coisa que vai começar hoje e amanhã já acaba. Não é uma coisa que você vai colocar a sua esperança hoje e amanhã você está frustrado. Mas, se você se submeter sobre o governo e o domínio de Jesus, você vai ver as coisas mudar. Quinto ponto. Se você crê e aceita este governo do reino sobre a sua vida, você entende também que isso gera misericórdia real para os seus julgamentos. Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. E como a gente leu agora há pouco, perdoem e serão perdoados. Então isso gera misericórdia no nosso coração quando a gente pensa em julgar alguma coisa ou alguém. Por quê? Porque agora até a forma como a gente vai pensar a respeito de alguém vai ser de acordo com a mentalidade desse reino. Eu vou ler alguns versículos primeiro e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tiago, capítulo 2, versículo 13. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E também Salmo de número 103, versículo 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Isso é interessante porque é para a gente pensar. Será que eu tenho essa mesma mentalidade? Sabe por quê? Um exemplo aqui para você pensar. Eu vejo assim que o reino de Deus, ele está se expandindo cada dia mais. Ou seja, mais pessoas estão crendo que existe um reino espiritual, que esse reino está sob o domínio de Jesus. E essas pessoas estão se tornando parte dessa família de Deus. Mas, por que isso está acontecendo? Porque a hora está chegando. Esse reino aqui é um reino físico. Ele vai acabar. É no instalar de dedos. E é por isso que esse reino, o reino espiritual, está se expandindo cada dia mais. As pessoas estão entendendo, estão crendo que existe um reino espiritual, existe algo a mais. E elas estão se tornando parte dessa família. Mas nem todo mundo está aceitando isso. Você já parou para perceber? Nem todo mundo está aceitando. Que as pessoas estão crendo e por elas crerem, elas têm o direito de se tornar filhos e fazer parte dessa família. Sabe por quê? Porque ainda não gerou misericórdia real no seu coração para poder julgar as coisas, para poder pensar sobre as coisas.
Mas quem entende e crê nesse reino espiritual tem o mesmo sentimento que Jesus. Misericórdia no seu coração. Quando vai julgar as pessoas. Quando uma pessoa entra aqui na igreja pela primeira vez, a gente tem misericórdia no nosso coração, a gente tem compaixão. E a gente fala assim como eu creio que existe um reino espiritual, assim como eu creio que existe esperança, e houve esperança para mim, como eu sou filha amada, também existe para aquela outra pessoa. Mas muitas vezes, a gente fica igual os judeus, era aquele debate dos judeus e de quem não era judeu naquela época. Por quê? Quem vai fazer parte, quem não vai fazer? Não, o judeu não vai fazer parte, é só os judeus que vão fazer parte. Sabe que tem hora que a gente está voltando lá atrás? É só quem está aqui que vai fazer parte, quem está lá não vai. Quem está lá não vai se tornar filho, não vai pertencer a esse reino, não tem direito de participar dessa nobreza espiritual, de se tornar príncipe e princesa do Senhor. Mas você está muito enganado, se você já pensou, se você pensa dessa forma. Porque no reino de Deus, todo aquele que crê tem o direito de se tornar filho, príncipe e princesa da realeza. Então eu queria te convidar a mudar a sua mentalidade, principalmente o seu coração, e começar a ter mais misericórdia, ter um coração mais misericordioso, porque esse é um coração daqueles que pertencem ao reino de Deus, a um reino espiritual. É um coração de misericórdia, de compaixão, por aqueles que estão entrando e se tornando parte dessa família. Pode esperar que essa família vai crescer ainda mais. Se você está incomodado que essa família está crescendo, é só você que vai ficar de lado, porque essa família está crescendo e ela vai crescer ainda mais. Porque o reino de Deus está chegando para nós. É chegada a hora. E cada vez mais pessoas estão crendo. E pessoas que talvez você nem imaginava. Aquela pessoa lá. Às vezes a gente tem a falta de capacidade de olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, aquela pessoa pode se tornar aquilo, aquela pessoa, ela tem um grande propósito em Deus. Deus pode capacitar tanto aquela pessoa para poder cumprir os propósitos de Deus na vida dela. Mas muitas vezes a gente não olha com esse olhar, mas a gente olha com um olhar de julgamento. E o mais interessante é que Deus fala para a gente não julgar para não ser julgado. E com a mesma medida que a gente julgar também, a gente vai ser julgado. Então, se você é daquela pessoa que gosta de julgar muito aqueles que entram pela porta, não é porque você está aqui dentro que você vai ser julgado com uma medida menor. Mas com a mesma medida que você medir, você também será medido. Com a mesma exigência, com a mesma rigorosidade. Mas Jesus tem tanta compaixão por nós, irmãos. É por isso que nós precisamos gerar isso no nosso coração. Misericórdia e compaixão por aqueles que vão ainda se tornar parte dessa família. Outra coisa, quem é desse reino aceita a verdade real para a sua fé. João capítulo 8, versículo 32. Vocês conhecerão a verdade e essa verdade vos libertará. A gente precisa aceitar essa verdade, dessa realeza espiritual para a sua fé, porque a mentalidade do reino é diferente. É metanoia, é mudança de mente, mudança de atitude. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, se você quer ter fé, você precisa estar sobre o governo de Jesus. Você precisa estar sobre o domínio de Jesus. Você precisa aceitar as verdades dele, os valores desse reino para a sua vida. E começar a viver de acordo com ele. Os seus comportamentos, nos seus relacionamentos, na sua maneira de falar, na sua maneira de tratar os outros. Não só aqueles que estão aqui dentro, mas aqueles que estão chegando para fazer parte dessa família. A gente precisa aceitar essa verdade do reino espiritual para a nossa vida, para a nossa fé. Romanos capítulo 14, versículo 17 fala que o reino de Deus não é sobre comida e nem bebida. Por quê? Porque não é um reino físico.
problema é que muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas que estão acontecendo aqui, que a gente esquece das coisas que estão acontecendo no que a gente não vê com os olhos humanos. Tem muita coisa passando no mundo espiritual, coisas que você não consegue enxergar com os olhos naturais, mas que está acontecendo. E muitas vezes a gente só está preocupado com o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque a gente esquece que existe um reino espiritual. A gente crê que esse reino espiritual é tão real quanto pegar nesse caderno aqui. E que ele também é eterno. O que está aqui vai passar. Mas esse reino, ele é eterno. Então, se você quer ter, se você aceita essa verdade para a sua vida, você precisa se colocar sobre o governo e sobre o domínio de Jesus. Porque o reino dele não é sobre comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. É sobre justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. De qual lado que você está? Será que você está aqui, comida e bebida, pensando só nesse reino aqui, nessas coisas físicas? Ou será que você está desse lado aqui? Será que você está vivendo esse reino espiritual para a sua vida? E para a gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Será que você quer viver sobre o domínio desse rei que morreu e ressuscitou por você, te deu o direito de se tornar filho, te deu o direito de pertencer a uma família, de pertencer a esse reino, de se tornar príncipe e princesa do Senhor? Será que você se submete? E será que você quer viver sobre o domínio desse rei e desse reino? É uma atitude que você precisa tomar nessa noite. E você vai ter essa oportunidade. E outra pergunta. Se há alguma área ainda da sua vida que você precisa deixar que o Senhor governe e que Ele tome sob as mãos dEle, aquela área da sua vida. Talvez alguma preocupação na sua vida. Talvez algo que tem tomado o seu coração de preocupação. Talvez alguma coisa que tem tirado o seu sono, que você não tem confiado. E que você tem estado preso naquilo. Hoje você vai entregar sobre o domínio de Jesus. Então feche os seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Você precisa deixar que o rei governe sobre todas as áreas da sua vida. Mas para isso você precisa se submeter ao governo de Jesus. Um governo que não é de comida nem de bebida. Um reino que não é sobre coisas físicas somente, mas sobre algo eterno para a sua vida, sobre justiça, paz e alegria que nós temos no Espírito. Mas a primeira coisa que o Senhor está falando com você nessa noite é: será que você realmente quer viver sobre o domínio de Jesus? Será que você realmente quer viver sobre o domínio desse reino sobre a sua vida? Será que você está agora na Semana Santa? Será que você vai estar aqui em memória da morte de Jesus e também celebrando a ressurreição dele? Mas será que você aceita o que ele conquistou na cruz por você? Será que você aceita o direito que ele te deu de se tornar filho? Será que você aceita e se submete sob o domínio dele sobre a sua vida? Se você ainda não fez isso, eu te convido nessa noite. Se submeta ao domínio de Jesus. Se você ainda não fez isso na sua vida, faça isso nessa noite. Fale com o Senhor neste momento: Senhor, eu me submeto ao seu domínio sobre a minha vida. E eu me submeto sobre o domínio do teu reino na minha vida. E eu vou viver de acordo com os valores desse reino. E eu vou viver de acordo como pertencente desse reino na minha vida. E se você já entendeu, mas tem alguma área da sua vida ainda que você não submeteu sob o domínio e sobre o governo de Jesus, nessa noite Ele está te dando oportunidade. Porque a gente sabe que nesse reino físico a gente tem muita preocupação, a gente tem ansiedade, e a gente acaba depositando a nossa esperança em coisas que vão passar. Mas Ele está te chamando e te convidando nessa noite a depositar a sua confiança nele, a entregar
todas as áreas da sua vida sobre o domínio e sobre o governo de Jesus. Mas para poder fazer isso, você precisa confiar nele. Você precisa abrir completamente o seu coração e entender o que ele conquistou na cruz por você. E entender que nele você tem valor. E entender que nele você é filho e filha. Muitas vezes a gente deixa de confiar porque a gente não entende o nosso valor, a gente não entende a nossa identidade. Mas nessa noite, Deus está te chamando a entregar todas as áreas da sua vida. Seja alguma doença, alguma enfermidade que você, alguém da sua família esteja passando. Seja algum problema financeiro. Seja algum problema nos seus relacionamentos. Seja algum problema que você está tendo ao se relacionar, ao se comportar lá fora. O que Deus está te convidando é: entregue a sua vida e todas as áreas da sua vida sobre o domínio desse rei. Sobre o domínio desse rei que é eterno. E desse reino que não vai perecer, mas de um reino que é eterno. Faça isso nessa noite. Senhor, faça essa declaração comigo, se você quer entregar. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego não só a minha vida sobre o teu domínio e sobre o teu governo, Senhor, mas eu entrego todas as áreas da minha vida, Pai. Aquelas áreas, Pai, que talvez eu ainda estivesse querendo tomar pelas minhas próprias mãos, ou talvez aquelas áreas que eu estivesse querendo fazer pela minha própria força, Senhor Deus. Mas nessa noite, Pai, eu entrego sobre o teu domínio e eu entrego sobre o teu governo, Pai, todas as minhas preocupações, todas as minhas ansiedades, Pai, tudo aquilo que tem estado no meu coração, Pai, e eu decido confiar, e eu decido me submeter a esse reino, e eu decido me submeter a esse rei que é Jesus, a esse rei que morreu, a esse rei que conquistou esses direitos para mim e para você na cruz, e que ressuscitou, e que vive eternamente, e que quer te dar isso também nessa noite. Ele quer te trazer uma visão de um reino que é eterno, de um reino que não perece, de um reino que não é físico, mas de um reino que é espiritual, um reino de esperança, de paz, de alegria e de justiça para a sua vida. E você não vai viver mais como órfão, e você não vai mais viver como se você não tivesse valor, mas você vai entender o seu valor em Deus. Você vai viver, vai se comportar e vai se relacionar de acordo com a sua identidade de filho e de acordo com os valores deste reino. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida de cada um aqui nesta noite, Deus. Cada um que fez essa afirmação aqui nesta noite, Deus, e que declarou que entrega a sua vida sobre o domínio de Jesus, que entregou a sua vida nesta noite sobre o governo e sobre o domínio de Jesus, Pai. Em nome de Jesus também, Pai, eu entrego essas pessoas aqui, Pai, que nessa noite entregaram algumas áreas da sua vida, Deus, sobre o teu domínio, Pai. Entregaram e decidiram confiar em Ti, Deus. Nessa noite, ó Pai, quando os irmãos estiverem orando aqui por essas pessoas, Deus, que elas possam receber a cura e o milagre, ó Deus, que elas estão tanto esperando, ó Deus, que elas estão orando, ó Pai, através da fé que elas têm, Pai, em Ti, Deus, que é um rei eterno, e que o domínio e todas as coisas estão sobre as Tuas mãos, Pai. E se nós nos submetermos, Pai, e entregarmos em Tuas mãos, Pai, nós receberemos de Ti, Pai, tudo aquilo que nós temos orado, tudo aquilo que nós temos pedido para Ti, Deus, a nossa cura e o nosso milagre.